Oi, oi, boa tarde, boa tarde. Vamos ver quem tá chegando por aí. Essa live estão fazendo aqui no horário da tarde, na hora da misericórdia. E vou fazer hoje com o meu querido amigo Padre Marcos Vinícius, que é um sacerdote de Salvador. Josenildo já entrando aí, boa tarde. Só esperando o Padre Marcos para a gente fazer aqui a nossa live oracional, nossa conversa de hoje. Então, quem vai chegando por aí já vai logo chamando outras pessoas para estar aqui na live conosco. Deixa eu já então aqui fixar o comentário para vocês saberem do que se trata. Quem mais está chegando por aí? Quem está vindo? Show. Enquanto isso, enquanto ele chega, eu vou aqui tocar no aviãozinho para chamar mais gente e tá aqui conversando conosco nessa live de agora. Estou aqui fazendo um convite para as pessoas. Deixa eu ver quantos mais. Estou aqui chamando o pessoal. Cadê o Padre Marcos para ele entrar aqui para a gente conversar e começar a nossa live? O tema de hoje é um tema assim um pouco mais livre, a gente vai fazer um momento de oração. Marta, bem-vinda, boa noite. Já está por aqui também o Josenildo. Só esperando o Padre Marcos chegar para a gente começar com a nossa live, nosso momento de oração e de partilha. O Padre Marcos é um querido amigo já de muitos anos, acho que a gente se conheceu em 98, então já tem mais de 20 anos. E hoje ele serve, né, trabalha na paróquia lá em Salvador, um santuário na realidade. E aí vamos então conversar. Além de sacerdote, ele também é psicólogo, então tem um trabalho muito nessa linha. Maria Cristina entrou, tá aqui, Padre Marcos entrou agora. Então vamos começar. Cadê ele? Tá começando. Pati, bem-vinda, Deus abençoe. Temos aqui Maria Cristina. Cadê? Padre Marcos. Boa tarde, padre. Sou bênção. Oi, Elvis, tudo bem? Deus abençoe. Tudo bom? O senhor me escuta bem, me vê bem? Sim. Uhum. Também, graças a Deus. Já tem aqui algumas pessoas chegando. Vanderleia, Elisa. Então, todos bem-vindos, bem-vindas. Vai convidando mais pessoas para estar aqui na live com a gente, para conversar, partilhar e orarmos juntos. Padre, que alegria revê-lo, viu? Obrigado, igualmente. Deus abençoe. Aqui agora nesse novo meio de comunicação, né? Pois é, eu estava até pensando isso, que o senhor sempre foi muito discreto com relação às redes sociais, mas pelo bem da evangelização, eu tenho ficado muito feliz vendo o senhor celebrando, né, nos canais de Facebook, YouTube, lá na Casa da Juventude. Então, assim, é um campo também para evangelizar, né? É verdade. É mais um espaço e é o espaço que nós temos nesse momento para fazer esse trabalho, né, de evangelização do anúncio do Reino de Deus. Gente, para quem está nas redes sociais do Padre Marcos e nas minhas e não, quem está nas minhas redes e não conhece o Padre Marcos, nós somos amigos já há muito tempo, graças a Deus. O Padre Marcos foi quem me orientou na caminhada vocacional, tive a experiência no seminário também por meio dele, fiz um tempo lá, meu diretor espiritual. Então, acho que foi em 98, 99 aquele retiro, né, padre? Então, de Foi. lá para cá, a gente tem essa amizade sólida, graças a Deus. O Padre Marcos, além de sacerdote, também é psicólogo, então nossa conversa poderá ajudar muito a quem está por aqui. Faz também seu comentário nessas questões que têm mexido muito conosco, tanto no âmbito espiritual, mas também no campo psicológico, né? Todos nós agora, diante dessa situação, fomos chamados a pensar sobre essa dimensão, que muitas vezes era uma dimensão esquecida ou mesmo delegada a segundo plano dentro das nossas vidas, nessa dimensão psíquica, as questões ligadas à solidão, as questões ligadas ao convívio familiar, porque uma das coisas que nós temos constatado é que estamos vivendo uma espécie de relacionamento forçado, né, devido a toda essa situação. Há pessoas que nunca passaram em toda a sua vida tanto tempo dentro de casa, por conta das demandas do trabalho, dos estudos. Elas sempre tiveram um pouco mais ausentes. E essa ausência, de certa forma, ela fez com que
as relações pudessem se manter, pudessem se manter. Mas elas agora estão se encontrando com elas mesmas e com aquilo que elas optaram um dia para si, né? Eita, padre, é verdade, viu? Porque nessa vida corrida, eu mesmo, por exemplo, já saio cedo para trabalhar, minha filha está dormindo. Quando eu chego, eu tenho ali meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo para curtir um pouquinho ela, antes de ela já ir dormir, que ela costuma dormir bem cedo. Aqui em casa, 8 horas da noite ela já está dormindo. Então, quer dizer, eu tenho um intervalo muito curto numa vida normal, né, antes disso tudo, para estar com ela e aproveitar mais fim de semana. Então, agora a gente tem o dia inteiro em casa, tanto ela, né, com as aulas online, está inclusive agora aqui do lado começando as aulas online, eu trabalhando remotamente, então a nossa convivência aumentou. Para muitas famílias tem sido um desafio, né, essa super convivência, até os estresses têm sido maiores, mas ao mesmo tempo também é uma oportunidade de conhecer, para quem tem filho também se brincar mais, né, estar mais junto com a família. O que você acha? Eu acho que de certa forma, tem forçado as pessoas a viverem tudo isso, né? Porque o que a gente percebe é que muitos não estão preparados para essa realidade. Ninguém se preparou para isso. E agora se vê forçado. Tanto é que uma prova disso que eu estou falando é que na China, né, pois nos lugares onde isso já passou ou ainda está passando, nós constatamos um índice de separação muito grande depois, né, da pandemia. As pessoas que foram forçadas a viver esse hiperrelacionamento, né, esse hiperconvívio, Uhum. elas se depararam com as suas rachaduras existenciais e depois decidiram optar por uma liberdade total, né, depois de tudo isso. Então, eu acho que é como uma faca de dois gumes. Se você, por exemplo, traz o exemplo da convivência com a sua filha, mas eu que te conheço há um bom tempo, sempre percebi que a família para você era algo fundamental. Você Uhum. entende a família como um dom de Deus, como um presente, como uma realização pessoal. Então foi realmente um tempo oportuno, né, para viver essa dimensão. Mas para aqueles que não têm essa noção ou que se deixam levar talvez pelas emoções, pela irritabilidade, por outras questões, tem sido um verdadeiro inferno, né, um caos. É verdade. Porque acaba convivendo, vai, né, conhecendo e revelando muito mais lados. O tempo demais em casa também estressa, gera muitos transtornos também. Padre, como é que a gente pode lidar? A gente que, o senhor que é psicólogo também, como é que a gente lida com essas questões no âmbito espiritual, fortalecer a vida de oração, a oração em família, em conjunto, mas também esse tempo tanto em casa tem também repercussões psicológicas, né? De estresse, de desgaste. Como é que a gente pode trabalhar um pouco melhor essas questões? Eu acho que o trabalho dessas questões ele vai em duas linhas diferentes, né? A primeira linha é um trabalho que a pessoa deve fazer consigo mesma, no sentido Uhum. de se reorganizar, se reestruturar, e depois um trabalho que ela faz voltado para a sua comunidade primeira, que é a família, para essa experiência familiar. No primeiro ponto, quando ela é convidada a se reestruturar, é preciso pensar que todas as vezes que nós enfrentamos situações como essas, de uma desorganização externa, Uhum. a nossa desorganização interna também acontece. Então, nós funcionamos muito, o nosso dinamismo psíquico está muito ligado a tudo aquilo que a gente vive lá fora. A experiência do trabalho, do esporte, do lazer, as compras, o sair, né? O relacionar-se com outras pessoas, a expressão dos afetos. Então, as nossas emoções, nosso temperamento é muito regulado por essa dimensão externa que a gente vive. Então, se Certo. existe uma desordem, se existe um desequilíbrio externo, com certeza esse desequilíbrio externo ele vai afetar a nossa dimensão interna. E aí a primeira coisa é reconhecer a necessidade de uma estruturação, uma reestruturação interna para funcionar nesse ambiente de desordem. Então, como é que eu posso buscar equilíbrio? O grande questionamento é esse, né? Como é que eu posso Uhum. buscar esse equilíbrio externo
interno se lá fora está tudo desorganizado. Quando a pessoa não tem consciência disso, o que é que acontece? Ela se deixa abalar por tudo aquilo que está no externo. E aquele externo, então, vai desestabilizando a dimensão interna. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto que eu acho que deve acontecer é justamente esse, de uma harmonia interna, de uma dimensão interna, de uma reestruturação interna. Então, é preciso que a pessoa diga, olha, eu vou criar uma rotina, eu vou estabelecer metas para cada dia. Não, eu não diria metas para uma semana toda. Eu diria metas para um dia. E essas metas para um dia. Que no final da noite você vai e diz assim, olha, amanhã eu vou fazer isso. Mas ter hora para as coisas. Não, essa hora eu vou dedicar para fazer a limpeza da casa. Ah, não vai dar tempo de fazer a casa toda, eu vou limpar os banheiros amanhã. Depois de amanhã é sala, depois de amanhã é uma faxinaço lá no guarda-roupa. Então, estabelecer horários. Esse horário é para a limpeza da casa. Esse tanto de hora eu vou dedicar para fazer a alimentação. E, de repente, eu uso da inteligência para fazer um almoço que já fica para o jantar. Então, eu fui na cozinha só uma vez, cozinhei só uma vez, dediquei tempo só uma vez. Outra parte, eu me dedico ao trabalho. Se tenho que trabalhar home office, vou dedicar ao trabalho. Vou dedicar ao estudo. Então, todas essas rotinas ajudam a gente a enfrentar e a organizar e a ordenar o nosso tempo. Então, isso é muito importante, porque nós precisamos disso. Outra questão é assumir posturas que façam a minha mente, o meu pensamento, a minha inteligência entender que eu estou me estruturando. Então, por exemplo, os rituais de trabalho. Eu não devo trabalhar de pijama. Dou um exemplo clássico. Acordar. Isso é ótimo. Acordar, aí ficar de pijama, ficar fazendo hora, tomo café, respondo e-mail. Porque parece que eu não me desliguei do sono ainda, né? Não me desconectei daquilo. Não faz a transição de um momento para o outro. Não faz a passagem. Então, o que acontece? Isso impede a pessoa de viver totalmente aquilo que está vivenciando. Ela está como uma espécie de perene transição. Então, aí ela de repente lá no computador pode responder um e-mail, mas como ela está toda paramentada para o sono, ela pode de repente deitar no sofá e tirar uma soneca. Aí ninguém sabe se ela está dormindo ou se está trabalhando, né? Se ela saiu ou então, do sono... aquelas reuniões online de trabalho em vídeo, quantas pessoas são pegos em gafe, né? Porque esquece que está em trabalho, aparece de cueca, de short, sem camisa, no banheiro, enfim. Vira até meme, né? Então, é preciso marcar esses tempos com posturas, com atitudes, né? Então, tomar banho, alertar, trocar de roupa, sentar, esse é o tempo do escritório, e fazer as pausas devidas e assim por diante. Então, eu acho que não é o tempo não é uma loucura interna, né? E não é uma confusão interna, é uma reorganização interna. E tudo isso ajuda. E por que é importante tudo isso? Porque muitas vezes, diante desse ambiente externo de confusão, a gente é levado a perder a noção das coisas. Por exemplo, há muitas pessoas hoje que não sabem que dia é. Né? Que dia é hoje da semana? Não sei nem que dia é. Né? Qual é o dia do mês? Quando alguém fala, está na metade do mês, já está acabando, tal. Nem pensei, nem imaginei que passou. Será que é o tempo de receber o dinheiro? O que é que faz? Então, fica um pouco sem noção diante de tudo isso. E isso pode trazer consequências negativas, né? O senhor falou vários pontos aí que me tocaram bastante, é isso mesmo. Essa questão da hiperconvivência, parece que a gente acaba ferindo, né, fala assim em linhas gerais, aqueles que não são mais próximos, né? Parece que quem mais a gente ama, mais convive, que são os primeiros afetados com isso. Às vezes uma palavra mais ríspida, uma rusga, porque a hiperconvivência acaba estressando e gerando mais isso. Então, essa questão do diálogo, da rotina, de dividir as tarefas, de entender que é um momento que vai passar, é muito fundamental. E aí, quando o senhor falou da questão da rotina para o trabalho, né, dos momentos de casa, de arrumação, a gente tem que tentado fazer um pouquinho isso. E é legal a gente poder comparar com a nossa vida de igreja, o quanto a liturgia até nos ajuda, né? A gente tem uma liturgia na vida.
a hora daquilo outro, a hora daquilo. Cada momento tem uma etapa. E o senhor falou de metas curtas. Isso é muito interessante, porque como tem mudado muito rápido de um dia para o outro as coisas, as realidades, as estatísticas, as medidas, os protocolos, é interessante essas pequenas metas diárias para fazer de termos plasticidade para ajustar o outro dia. Então, se num dia eu me planejei para arrumar toda a casa, mas é claro, não vou conseguir, para não ter aquela frustração, eu diminuo a meta. Vai ser o quarto, depois lavar o banheiro. Então, vamos participando em casa dessa arrumação. E aí acaba, de alguma forma, simbolicamente também, oxigenando na cabeça. A importância do ritual. O senhor falou de mudar a roupa, né, para ir trabalhar. Então, assim, logo no comecinho, ainda em março, quando saiu aqui no Ceará, o decreto dia 19 de março. Aquela primeira, segunda semana meio que levava como férias, né? Ah, vou aproveitar para descansar, achando que voltaríamos logo. Só que aparece que depois a ficha cai, não, o negócio realmente é sério e vamos ter que produzir, vamos ter que fazer as coisas acontecerem. E aí começou essa rotina de trabalho remoto, de atender nossos parceiros, atender, né, as pessoas com quem a gente trabalha e também na cuidado da casa, atenção para a filha e tudo mais. Ainda mais o senhor sabe que minha esposa é enfermeira, está lá na luta no hospital, né? E eu assumindo aqui também o cuidado com a casa e com a nossa pequena. Então, realmente ter o momento de faxinar. Ah, agora eu vou para o escritório, agora eu vou trabalhar, ah, agora vamos brincar. Então, esses rituais realmente são importantes. E quando o senhor falou da transição, né? Então, para trabalhar, eu tomo banho, troco de roupa. Para ficar em casa, é outra roupa de casa. Isso realmente ajuda muito na, na, no esquema mental, né? Eu sei que eu estou agora no ambiente de trabalho, minha atenção fica para aquilo. Agora eu estou numa hora de lazer, um tempo livre, minha cabeça fica para aquilo. E tudo isso, claro, conjugando também com a vida de oração, né? Se eu falo por que se isso acontecer, como o senhor disse, a gente pode ficar até meio desnorteado. Antes da gente entrar aqui na live, me mandaram um meme de uma pessoa que estava em casa e levaram um bolo para ela no bolo de aniversário. Começaram a cantar os parabéns e ela perguntou: de quem é esse aniversário? E aí perguntaram: é o seu. Nem ela sabia mais que dia da semana era. Imagina só. É verdade. E eu acho que também outra coisa que vale a pena ressaltar é que nós somos seres que são capazes de viver essa plasticidade, né? O nosso cérebro, a nossa capacidade pensante, ela tem essa plasticidade, essa possibilidade de mudar e de se adaptar a novas realidades. E isso é muito bom, porque imagine se a gente vivesse numa só realidade e não saísse nunca daquela realidade. Então, essa capacidade que o ser humano tem de viver essa plasticidade, ela faz bem Uhum. à pessoa, né? E dá Agora, quando o termo, eu tinha ouvido já falar, em alguns outros lugares, esse termo da hiperconvivência. E aí me É, vem todos os outros termos que os filósofos levantaram, a questão da Lipovetsky, o que falava Lipovetsky, o que falava Bauman, né? Sobre a sociedade. Eu acho que nós estamos agora vendo diante dessa hiperconvivência, a sociedade líquida se evidenciando, né? Porque porque na sociedade líquida as relações eram como líquido, né? Que passavam pelas muito mãos, fluida. né? Fluidas. Então, eu acho que nesse momento, onde cada qual está no seu quadrado, essa sociedade líquida se evidencia, né? Nas realidades sociais. Há pessoas que sim, que se comprometem com o outro, que estão empenhadas em saber do outro, o cuidado, a dimensão do cuidado tem sido constante nas relações de algumas pessoas, mas de outras não. Há pessoas que É, realmente esqueceram totalmente das outras. Eu acho que essa realidade também veio evidenciar que muito. nós muitas vezes não temos amizades, né? Não temos amizades, porque se as amizades já eram líquidas no cotidiano, quando se podia abraçar e encontrar o outro, imagine agora quando elas se reduziram a uma comunicação pelas mídias, né? Então, eu acho que a gente tem que rever muito, pensar muito isso, né? Não, eu sempre me questionei sobre a força dos vínculos, a importância dos vínculos e a força dos vínculos.
E o vínculo se fortalece na relação, no diálogo, no contato com o outro, na preocupação, no mergulhar no mistério da vida do outro, encarnar na própria vida as dores, os sofrimentos, os anseios, as vitórias do outro. Mas isso não se faz virtualmente sempre, né? O virtual abre uma porta para que isso aconteça, mas ele não se consuma na realidade virtual, porque a realidade virtual ela é muito sorrateira, ela é muito fluida mesmo, porque quantas vezes as pessoas não gostam de outras e através de um clique elas eliminam aquela pessoa do seu grupo, né? Da sua... Tá Então, bloqueada, eliminada, é, cancelada. é muito mais fácil do que fazer uma DR, né? É muito mais fácil, porque é só através de um clique e sem precisar dar satisfações. Satisfação vai ser aquela foto com cortadinha, aquele bloqueado lá aparecendo e assim por diante. Então, eu acho que é preciso também cuidar nesse momento, não só da saúde física, mas também da saúde psíquica. Tanto é que alguns estudiosos americanos diziam que a saúde mental deveria ser incluída como uma necessidade básica nesse momento, a preocupação com a saúde mental. Tanto é que em alguns países, de modo especial os Estados Unidos, eles colocaram disponíveis muitos psicólogos para atender as pessoas. Nesse momento, em Nova York, de modo especial, mais de 8.000 psicólogos tiveram disponíveis para escutar as pessoas. E isso não foi interpretado no Brasil como uma necessidade. Aqui, nós encontramos pessoas que formaram rede de apoio, que estão dando atendimento, mas não foi uma política pública, não foi algo pensado pelo governo, não é uma preocupação, porque Iniciativas particulares, né? Então a saúde psíquica ainda não é algo tão importante, né? Padre, nossa, como é bom ouvir o senhor, viu? Assim, a gente aprende tanto, a vontade de ficar ouvindo. Não sei vocês que estão aqui, gente, nos acompanhando, bota aí seu comentário, o que está achando até agora da conversa. Daqui a pouco, mais para o final, vamos também fazer uma oração juntos, então deixa seu comentário, suas perguntas, pedido de oração. O senhor falou, padre, né, como é que a gente pode sair desse momento, já que a sociedade é fluida, né, se concretizando aquilo que esses pensadores já preconizavam. Realmente eu penso desse mesmo jeito. Parece que essa pandemia ela tem revelado uma face das melhores do ser humano, em termos de solidariedade, de caridade, mas também tem revelado uma outra face também muito cruel, também de um egoísmo ainda maior, ainda mais estressado, né, nessas questões de individualismo. Então, ao mesmo tempo que vem pessoas que até mesmo se arriscam das ruas, entregando cestas básicas, ou empresas entregando grandes somas de dinheiro, aí você vê as intenções, né? Se é realmente por um espírito solidário, de comunidade humana, ou se tem ali por trás também um próprio instinto de sobrevivência. Eu vou deixar que o outro, que o pobre sobreviva, porque vai ter que trabalhar depois. Então, tem uma coisa que se retroalimenta. Então, ao mesmo tempo que se mostra um grande lado de solidariedade, também entra um monte de neurose, gente revelando o cúmulo do egoísmo. Só para você ter uma ideia. Outro dia aqui no prédio, estava tentando caminhar um pouco, e aí, assim, as pessoas todas com os cuidados devidos, de máscara, de alguns de luva, alguns até com aquela viseira, enfim. Se exagera ou não, mas na máscara o cuidado já mais básico. E aí, durante a gente entrando no elevador, tem uma senhora, eu entro, bom dia. Ela simplesmente sai do elevador, não responde o bom dia e fala assim, vou esperar o próximo. Quer dizer, para não conviver aquelas duas pessoas com medo de um contaminar o outro. Parece que a gente ficou com medo ainda maior do ser humano, né? Não ver mais ele como irmão, como outro, mas ele como um estranho. Outro dia aqui também andando pelo prédio, para chamar o elevador, ela com algum receio de tocar no interruptor, mesmo tendo uma garrafa grande de álcool gel em cada porta de elevador, ela simplesmente tocou o pé, largou o pé no interruptor, para não ter contato manual. E aí aquele que vem depois dela, que não vê essa cena, vai e põe a mão e se suja ali com o pé dela. Quer dizer, uma total falta de um egoísmo, né, um individualismo exacerbado e uma falta de pensamento no outro. Eu me protejo, chamo o elevador com o pé e quem vem depois que vai botar a mão, que se vire.
Então, assim, tem revelado uma série de neuroses, né, nossas também, exageradas. E a gente viu que quando foi o começo e as pessoas estavam buscando desesperadamente o álcool gel, a atitude de É, tantas pessoas de comprar quase todo o estoque das lojas para si, né? Para si, para a exatamente. sua família. Então, a dimensão da partilha não falou mais alto nesse momento, mas a dimensão do poder. Quem tinha um cartão para pagar, quem tinha um dinheiro para Isso. comprar. Então, e eu acho que é preciso também refazer o olhar na perspectiva de toda essa dimensão solidária, né? O que é a Hum, solidariedade? A solidariedade não é gestos de esmola paliativos. A solidariedade deve ser atitude de promoção humana. Então, tudo que a gente faz agora, tudo que a gente fez no Natal, em outras campanhas, deveria ter uma continuidade pensando que a vida não é sazonal. A vida não é por períodos. As pessoas não existem só no tempo do Natal, elas não existem só no tempo da uhum. Páscoa, elas não existem só na pandemia. E muitas vezes eu me arrisco a falar uma coisa que a gente tem direito de falar, porque é o pensamento, né? Ah, Quantas vezes que a nossa atitude não são resultado de um profundo egoísmo da gente, e não de um gesto de solidariedade, né? Então, às vezes, a gente faz as coisas por quê? Por que que eu ajudo o pobre? É porque eu tenho medo que ele bata a minha porta e me contamine? É porque eu tenho medo que exatamente. ele seja, né? Então, é melhor eu mantê-lo afastado de mim do que tê-lo perto de mim. Então, às vezes as nossas atitudes não são tão generosas assim. Elas podem estar escondendo um lobo que nós temos dentro de nós. E certa vez eu escutei Exatamente. uma É reflexão um que eu fiquei egoísmo, uma vaidade, um medo do outro revestido, né? de Maquiado com uma bondade, prática de solidariedade, de bondade. de É isso mesmo. solidariedade e bondade. Então, é por isso que as ações que nós fazemos em nome da igreja e pela igreja não são Uhum. ações iguais a de uma ONG, né? Elas são Isso. ações resultado de uma reflexão e de uma experiência do Cristo. O Cristo nos ensinou a partilhar. O Cristo nos ensinou a viver essa dimensão da entrega. Então, por isso que toda a caridade cristã, ela parte de uma base maior, que é o exemplo de nosso Senhor. Então, é importante de pensar que é diferente de outras práticas nesse sentido. Você usou o termo não só caridade, mas um termo mais amplo, que é a promoção humana, né? Para além do gesto caritativo. Porque às vezes o gesto caritativo ele é um paliativo diante da necessidade. Eu às vezes fico pensando que tantas pessoas dão cesta básica e enchem a boca, até mesmo as prefeituras, o governo. Ah, que Ah, fulano recebeu uma cesta básica. Quanto tempo dura uma cesta básica? Quanto tempo dura, né? exatamente. E aquela cesta básica? Um dia eu não sei como é que um prefeito não teve vergonha de mostrar a cesta básica. A cesta básica era pequena, que até uma criança podia pegar. Quer dizer, tem 1 quilo tem 12 quilos de coisa lá. Mas o que é que pode ser? 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, que o sal não pode faltar para pesar, né? 1 quilo de sal, Uhum. um pacote de macarrão, uma massa de milho, o que for. No instante soma 12. Mas aquilo É, talvez dure uma semana. E as pessoas comem só isso, elas temperam aquela cesta básica com o quê? O arroz tem alguma coisa? Tem um pedaço de carne? Tem um frango? Não tem. exatamente. Então, o que se faz ainda é muito pouco. Né? Ainda é muito pouco. Agora, se a gente olha para as sociedades do primeiro mundo, sociedades que pensam realmente no cidadão, nós vamos ver em estruturas que foram pensadas para tempos de desgraça, para tempos de Uhum. pandemia. Existem culturas e civilizações em que os cidadãos já estavam preparados e o Estado não estava preparado para Uma situações estrutura como mais essa. sólida e duradoura, né? Então, eu vejo que tem isso. Além do, nós estamos falando tudo de perdas materiais, né? Perdas materiais. Quando nós pensamos nas perdas psíquicas, né? Quantas pessoas estão vivendo um luto profundo? Porque a palavra perdas e lutos elas são muito parecidas. Todos nós vivemos em nossa vida diversas perdas e lutos. Né? O luto não é só quando morre uma pessoa. O luto é Uhum. também quando se perde o emprego, quando é abandonado pelo namorado, pela namorada, quando se vai ficando velho, constatando essa finitude da idade, né? As limitações do corpo.
tudo isso são perdas e lutos que a gente tem que ir A reação vivendo. psicológica é a mesma experimentada de quem realmente perde alguém na sua vida, também experimenta esse processo de luto. A reação psíquica é a mesma, poderia dizer, padre, assim? E nós temos que nos preparar para enfrentar tudo isso, porque, por exemplo, as pessoas que não têm, quando voltarem, quando acabar essa pandemia, que não vão conseguir se erguer nos seus pequenos comércios. Como Isso. é que elas vão reinventar a sua história, né? Então, primeiro elas têm que elaborar esse luto, elas têm que elaborar essa perda. Elas têm que ter Tá. consciência que perderam algo, mas talvez que ficou algo mais importante, que foi a própria vida, que ficou uma Uhum. família para sustentar, que ficou a fé em Deus, que ficou... Então, juntar tudo isso que ficou e a Não partir disso que negar, não ficou... amenizar o problema, mas encarar e ao mesmo tempo ver o positivo, ver saídas. Tanto é que uma das fases do luto se chama negação. Quando uma pessoa Negação. morre, ela tem um protocolo que explica as fases do luto, né? Do luto Uhum. de alguém que Sim. morreu, no caso. E uma das fases do luto é negação. Em um determinado momento, a gente pode negar perdas que teve nessa pandemia. De dizer assim, vai dar certo, eu vou recuperar. Mas pode, depois dessa fase da negação, viver a outra, que é o assumir a realidade, né? O assumir a realidade. Então, todos nós devemos estar preparados para isso, para encarar essa perda que nós estamos tendo e recomeçar. Mas eu digo, de onde é que se recomeça? Se recomeça das coisas que ficaram. Não se recomeça das coisas que se perderam. Nós não podemos recomeçar das cinzas, porque as cinzas são resultado do que foi queimado. Nós temos que recomeçar daquilo que existe. Padre, é isso mesmo, a Adriana aqui está falando, isso é complicado. Realmente é um desafio muito grande, mas o senhor tocou num ponto assim crucial. Muita gente que tem perdido seus negócios, tem perdido emprego, enfim, uma série de problemas, parece que entra nessa fase de negação, não acredita no que está acontecendo e acaba talvez se encastelando, não buscando ver soluções, acaba descontando na família, em quem está mais próximo da pessoa, no lugar de ter aqui o nosso sistema de segurança, nosso sistema de apoio mais sólido, eu acabo me afastando, quando o movimento era para ser o contrário. Era me abrir ao diálogo, me abrir a esse apoio, a esse suporte, e acabo me encastelando. E aí, como o senhor falou, nesse luto eu nego, e a próxima fase eu deveria ser reconstruir a partir daquilo que eu tenho. E quando a pessoa nega, e até mesmo rejeita o auxílio, ela diz assim, eu não tenho mais nada, né? Ela continua negando. Não tenho nada, não me sobrou nada, não sei para onde vou. Ela se vê diante de um abismo. E aí ela nem concretamente não vê saídas humanas, não consegue planejar, não consegue encontrar solução. Isso também abala a sua fé. Então ela se vê realmente no abismo, como se ela não tivesse mais nada para que a parte dela pudesse construir. Que palavra a gente poderia falar para pessoas que experimentam isso? O que, que ainda lhe sobrou? O que, que ela tem? A partir de onde ela pode reconstruir na vida de fé e na vida também material, familiar? É juntar essas pedras para reconstruir a vida. Por duas vezes você falou aí da questão de como conviver com as pessoas que estão conosco e muitas vezes nós somos agressivos com elas. Então, isso é algo que eu tenho percebido, não só nesse tempo de pandemia, mas nesse acompanhamento que a gente faz das pessoas, porque como padre a gente escuta muitas pessoas, né? Então, e os problemas, as dificuldades que existem nas relações familiares, elas estão presentes em todas as pessoas, só que mudam de endereço, de nome, né? Então, hoje é na casa de Dona Maria Luísa e seu José Antônio, amanhã é na casa Uhum. de seu Felipe e da Dona Márcia, e assim por diante. Mas são problemas humanos. E o Verdade. que é que acontece? Quando nós temos uma tensão, geralmente a gente tem uma tendência a descontar aquilo que a gente está sentindo nas pessoas que nós amamos. Então, quem é o saco de pancada de alguém que está estressado, de alguém que está passando por uma crise qualquer? É o esposo, é a esposa, é o filho, é a filha. E isso, muitas vezes, vem não justificar, mas explicar um Sim. pouco a violência intrafamiliar. Então, mas não justifica, explica um pouco. Porque Entendo, eu, entendo. quando estou agressivo, eu não vou chegar para um policial militar e dizer, olha, a polícia militar é corrupta, ela não presta, É, vocês estão ganhando dinheiro à toa, porque vai ser preso, desacata a autoridade.
Mas quando se faz isso em casa, não acontece nada, né? Só forma aquele barraco todo e a pessoa ofende o outro. Então, é preciso, nesse aspecto, se dominar, né? Se autocontrolar. E pensar assim, por que eu vou manifestar e despejar toda a minha agressividade com alguém que partilha a vida comigo? Que é meu pai, que é minha mãe, que me deu a vida, que é meu irmão, que é a pessoa com quem eu escolhi para viver e assim por diante. Então, muitas vezes, essas realidades que nós temos aí são problemas que nós temos interiormente e que não somos capazes de enfrentá-los, não somos capazes de colocá-los diante de nós e dizer assim, ó, eu quero saber por que você está querendo me sequestrar. Porque o problema, essa Perfeito. perseguição, essa dimensão psíquica, é como se fosse um sequestrador que fica com um carro bom atrás da gente querendo nos pegar. Vou contar um exemplo. Há 2 semanas atrás, promoveram aqui uma live assim para os padres, né? E que foi uma psicóloga que estava lá dirigindo. Eu tinha uma espécie de reserva com essa psicóloga. É uma senhora, é assim, uma pessoa muito preparada, até uma pessoa de fé, de caminhada, mas eu tinha assim uma reserva. Eu digo, por que não chamaram um padre, né, que também tem conhecimento? Um padre falar Uhum. para um padre é importante porque sabe o que é que o padre vive e tal. Mas às Isso. vezes supervalorizam também as pessoas que não estão no métier, né? E aí chamam. Mas eu fui convidado para assistir a live, né? Aí eu, na minha oração pessoal, coloquei e disse assim, ó Senhor, se eu tenho alguma reserva com ela, é porque alguma coisa eu não resolvi com relação a ela. O Senhor me deu esse discernimento, entendeu? Se eu tenho uma Nossa, reserva, é porque alguma coisa nela me faz lembrar alguém, me faz lembrar alguma interdição, me proíbe, me censura. Então eu não vou fugir, eu vou enfrentar, eu vou participar, eu vou assistir. Aí eu liguei a live e aquilo que ela falava era tudo que eu pensava e aquilo que eu também, em outras instâncias, também falava para as pessoas. Então, entre nós, existia mais afinidades, mais coisas em ótimo. comum, mais formas de pensar semelhantes do que coisas diferentes. Eu acho que não tinha nada diferente. Ela era muito da mesma linha minha de pensar, de refletir e tal. Só que ela tem uma projeção maior, ela é mais conhecida, sei lá, tem um consultório constituído. E aí eu depois Aham. retomei aquilo na oração, porque foram 3 momentos. O momento em que eu me deixei questionar pelo Senhor, que eu coloquei diante dele, o momento mesmo de assistir a live, e depois de pensar, olha, como a gente precisa, às vezes, se colocar numa atitude de escuta, de humildade, até mesmo daquelas coisas que a gente não aceita muito bem, não entende muito bem, porque dali Deus pode tirar algo bom, proveitoso. E isso foi. Então hoje eu tenho uma nova visão dessa psicóloga, desse novo jeito. Eu sabia que isso era uma questão minha, não era dela, era minha, mas eu nunca tinha enfrentado. Então, às vezes, isso acontece nessas outras instâncias, né? A gente tem, às vezes, uma rejeição. Aqui na Bahia tem um ditado muito engraçado, que diz assim, o meu Ah, santo não bateu com o santo da pessoa, é né? aqui A também pessoa não fala. vai, né? Aí, essa história de bater santo, né? Mas é só a forma de dizer do povo. Mas são coisas que a ciência vai explicar muito bem, que esse negócio de santo bater um com o outro, são questões lá da ancestralidade da gente, lá da infância da gente, lá da juventude da gente. Às vezes um corte de cabelo daquela pessoa, um jeito dela falar me lembra a Tereza Cristina da novela das Nove, que era uma vilã. Então, quer dizer, E minha aí traz tia, uma série de sentimentos, aí né? eu De trago todos os antipatia e sentimentos tudo. e transfiro, eu colo e copio, né? Nossa. De uma pessoa para outra. E isso são Uhum. coisas da nossa fragilidade, da nossa humanidade, que a gente precisa conhecer. Quando a gente tem uma vida, eu acho que o conhecimento ajuda, né? Quando a gente Aham. estuda, né? E Isso. aprofunda o conhecimento, e a vida também ajuda. Então eu poderia ter o conhecimento que eu tenho acadêmico com 30 anos e não ter a maturidade que eu tenho hoje com 49. Então a idade, o tempo ajuda muito a gente a entender as coisas e a pensar de outra forma e às vezes até assimilar e ruminar aquelas situações. É desse ponto, né? Mas o senhor falou isso aí, achei assim fantástico. E exige uma maturidade humana e espiritual muito grande
para se autoconhecer, para se auto-questionar, né? E se deixar interpelar por Deus, se deixar interpelar por si mesmo e se permitir mudar, né? Muita gente até sabe que tem coisas que se despertam nela e que não querem deixar tocar. Por exemplo, essa aparente, essa inicial animosidade ou antipatia com a senhora despertou no senhor questões internas. Podia ter ficado aí o processo, mas o senhor colocou em oração, buscou autoconhecimento e foi maturando esse processo. Quantos de nós em casa, né, nesse momento de mais vivência intensa, experimenta sensações, sentimentos, despertam, né, sentimentos à tona que a gente não sabia que tinha, uma fúria, uma ira, né, uma fragilidade, ou até mesmo uma força que não sabe de onde vem, mas eu paro nisso. Estou sentindo, não sei de onde vem. E aí não busca um autoconhecimento, não coloca diante de Deus, e aí perde uma grande oportunidade de amadurecer nessa caminhada, né? Porque não colocou à tona, não colocou à prova esse caminho. É o que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Que um caminho para a santidade também, né, uma das suas portas, né? Das suas moradas, passa pelo autoconhecimento. Como é importante isso, entender suas relações, os sentimentos, esse manejo com elas para poder amadurecer. E eu acho que todos os santos da igreja, eles viveram tudo isso, e Jesus mesmo, que foi o grande pedagogo e psicólogo, ele vivenciou tudo isso. O que aconteceu depois foram que os teóricos, eles compilaram tudo isso, eles estruturaram esse pensamento, eles explicitaram através das teorias. Mas tudo isso o Senhor viveu com seus discípulos, porque isso é do humano, né? Isso é do humano, e Jesus soube administrar isso muito bem. Agora, com relação àquele outro ponto, que quando a gente constata que a gente fere as pessoas que nos amam, que estão perto da gente, a gente tem que ter muita força de vontade para dizer que não vai fazer mais esse caminho, né, da violência. E o que diz respeito ao recomeçar é olhar para o futuro, mas já pensando no presente. Quando eu participei da live com o Dom Murilo disse assim, há muitas pessoas que estão dizendo, vamos fazer isso quando terminar, quando isso passar, quando isso passar. Não vamos, esse negócio do quando isso passar ou quando terminar, é muito da linha da procrastinação, né? Então eu vou mudar quando tudo voltar ao normal, né? Eu jogo para frente no negócio. Eu vou jogando para frente, mas isso para frente sempre vai demorando. Porque há quanto tempo disseram que aqui em Salvador ia chegar o platô lá da contaminação, ponto alto, e não chegou, que era no início de maio, que era na metade de maio, que agora é no final, tá? Enquanto isso, a vida está continuando. E os sonhos e os projetos também. Então, a gente não pode dizer, eu vou esperar que as coisas passem. Eu tenho que já fazer essa mudança agora. Então, esses 2 meses ali com a vida em suspenso, não tem sentido. Então, se eu tenho um negócio, como é que eu vou redirecionar meu negócio? Como é que eu vou redirecionar? Como é que eu vou reinventar? E essa plasticidade que tem o cérebro humano e a capacidade de pensar e de fazer todas as coisas, é que tem que dar a gente a capacidade de dar um novo rumo para a nossa vida. Eu conheci uma pessoa que foi gerente de um grande estabelecimento comercial durante vários anos. E nesses tempos de pandemia recebeu a demissão. O que foi que Deus infundiu no coração dele? A certeza de que tinha um outro caminho a seguir. E aí ele pegou o dinheirinho dele da demissão, de tantos anos de empresa, colocou nas mãos de Deus seu futuro, aí mudou de cidade e está recomeçando a vida. Então, um novo horizonte se abriu para essa pessoa. Um novo horizonte. É claro que esse novo horizonte foi um horizonte revestido de esperanças, de possibilidades, porque a pessoa foi com o dinheiro que tinha economizado, foi para um lugar mais tranquilo, mas é nova vida. Então, por que das situações difíceis também não pode, mais difíceis não pode surgir nova vida? Eu sempre, o que eu estou repetindo todos esses dias é a ideia de que dos males Deus pode fazer um bem. Ele pode transformar o mal num bem para nós. E assim a gente pode fazer, né? Pode viver. Eu acho que a gente poderia ver algumas perguntas, né? Se alguém tem perguntas sobre esse tema, ou que está no seu coração, que vai escrevendo aí. Já vai fazer isso aqui. Gente, como vocês estão vendo, que partilha mais maravilhosa. Dos males, Deus pode fazer um bem. Então, para você que está aqui nos acompanhando agora, receba essa palavra. Seja qual é o mal, o desafio, a adversidade que você agora está enfrentando, de fato, nosso Senhor,
é aquele que pode tirar de todo mal um bem. O Espírito Santo, logo, logo aqui vamos celebrar na igreja a festa de Pentecostes. É Ele que renova todas as coisas, é Ele que renova a face da terra, Ele que faz tudo ficar novo. Então Ele pode tirar de cada adversidade nossa, tirar um bem. Então você que está aqui nos acompanhando agora, tiver sua pergunta, uma dúvida, um pedido de oração, bota aí nos comentários o que você tem achado até agora dessa conversa, faça sua pergunta para que a gente também possa interagir com você. E já nos encaminhando para o final também, fazer esse momento de oração e intercessão por cada um de vocês. E nós Padre, o temos senhor falou que a pessoas, gente você. Sim, perdão. nós temos aqui pessoas de Fortaleza, né? Temos Tem. também pessoas de Salvador, vários irmãos de caminhada na fé. Então a gente agradece a oportunidade de estar com vocês nessa instância de reflexão e também de oração, porque o objetivo da nossa live é colocar diante de Deus todas essas realidades humanas que nos tocam, mas fazer disso também um instrumento de adoração e de louvor. Amém. Justamente, porque o senhor falou que nada que é humano, não escapa do olhar de Jesus. Jesus, ele era um grande pedagogo, um grande mestre. Então, se é do humano, não escapa do olhar do Senhor. Se é do humano, não escapa do Evangelho. Então, nessas questões psicológicas, nossos medos, temores, dúvidas, inquietações, também aí o Senhor pode e quer alcançar a cada um de nós. Nos negócios, nas decisões que temos que tomar, na nossa vida de igreja, na nossa vida de trabalho, na nossa vida de fé e familiar. Nada que é humano escapa ao olhar do Evangelho. Inclusive, Padre, como o senhor falou que a gente está se reinventando, também estamos nos reinventando na vida de igreja, né? A gente sempre escuta a igreja, a família, igreja doméstica. Pela comunhão dos santos, estamos todos unidos na igreja universal, a igreja de Deus. Então, a gente está realmente experimentando isso agora, que distante, em casa, e os padres, o Senhor mesmo celebrando ao vivo, a gente entra em comunhão, embora fazendo comunhão espiritual, mas experimentando um novo jeito, pelo menos momentâneo, ainda que momentâneo, de continuar fazendo comunhão, de continuar evangelizando. Também o Senhor, imagino, também está se reinventando, né, Padre? De evangelizar, de celebrar a missa, de continuar estando virtual ou presencial com o povo de Deus. Sempre é a oportunidade de usar esses instrumentos para a evangelização. E eu pensei que já antes da pandemia existia uma grande limitação para que as pessoas pudessem se reunir e pudessem encontrar um espaço formativo, né? Por exemplo, nós estamos lá na Casa da Juventude. Lá só consegue chegar à noite quem tem um carro, porque é mais difícil, tem uma parte difícil para caminhar. Então eu vejo que é difícil fazer uma reunião ali. E assim, em outros lugares que eu estou, eu vejo que a violência também tem amedrontado as pessoas para sair de casa. Com o surgimento, com a explicitação desses meios de comunicação, eu acho que se abre um novo espaço para a formação e para o encontro. Isso. Então, mesmo quando tudo isso passar, eu vou continuar utilizando essas ferramentas para a formação. Por exemplo, eu agora tenho aquela inscrição no Zoom. Então, a gente pode abrir uma sala, pode fazer uma reunião. Eu tive numa formação sábado passado sobre círculos de paz. Então, estão acontecendo muitos círculos de paz na perspectiva da justiça restaurativa dentro das famílias, dentro das comunidades. E isso se pode promover, né, entre as famílias. Eu acho que ainda nós não estamos tirando todo o suco que essa laranja pode nos dar, todo o bem que essas tecnologias podem nos dar. Eu acho que as famílias ainda precisavam mais usar isso para rezar, para fazer outras questões. E muitas vezes nós ficamos numa posição de espectadores. Eu acho que cada um deveria ter uma espécie de protagonismo diante dessas mídias, dessas redes sociais. A gente fica esperando o que é que vão projetar, o que é que vão fazer a canção nova, qual é a live que vai ter, quem vai cantar. Por que é que a gente mesmo não vai inventando espaços de partilha, espaços de fraternidade, espaços de formação? Eu acho que ainda nós somos muito passivos diante desses espaços. E é preciso tomar uma atitude de protagonismo, né? Eu acho que pelo menos nos âmbitos familiares. Ainda falta iniciativa, ainda falta criatividade evangelizadora, mas estamos começando. É um passo que a gente tem que dar e eu fiquei muito feliz de o senhor falar que vai continuar, porque realmente, Padre, o senhor tem feito muito bem. Além de matar a saudade, né, aqui de Fortaleza, o senhor em Salvador,
o Senhor tem feito muito bem, e pelas redes sociais, sabe-se lá quantas pessoas, a gente não tem ideia de quantas pessoas podemos alcançar. Padre, já estamos aí faltando cerca de 8 minutos para o final, já tem algumas pessoas aqui comentando, interagindo, pedindo orações. Eu acho que a gente já poderia, então, já finalizando com o momento de oração. O que o senhor acha? Sim, As palavras podemos finais. sim. Colocando nas mãos do Senhor todos aqueles que partilham conosco dessa live, que o título é bem pertinente, né? Uma Pentecostes permanente. A gente, quando pensou nessa live oracional, foi também nessa intenção de orar pelas pessoas, sabendo que está chegando o tempo de Pentecostes e que todos nós somos esse templo do Espírito Santo e que precisamos pedir ao Senhor que venha reavivar em nós a chama do seu amor. Então, vamos pedir aqui ao Senhor. Já vou ler aqui algumas intenções, Padre, enquanto a gente começa a nossa oração. Pedir aqui pelos santos que pede pela família dele, Sobral, Edileuza, Sônia, a Eliane, que está passando também por uma prova, uma adversidade em sua casa, Eliane Soares, Terezinha, também falando de um momento de difícil, de doença, mau humor, nervosismo, para que o Senhor toque no seu coração. Adriana Juraci, que pede orações para os sobrinhos Anésio Bastos de Oliveira e o Ilame, pela saúde deles, que estão com sintomas da Covid e não conseguem atendimento. Então, por todas essas pessoas, pelas suas intenções, nós vamos orar e pedir agora no nome de Jesus. Aniversário de Jô, né, colocamos nas mãos do Senhor, pela saúde de Marcelinho e Alice. Né? Deus abençoe. Senhor Jesus, é em teu nome que nós nos encontramos aqui neste espaço, esse espaço de comunicação, vós que fostes o grande comunicador do mundo, da graça de Deus, da força do Espírito Santo, e foi através do Espírito Santo enviado sobre a igreja que aconteceu a comunicação da salvação, da redenção, da encarnação, da força dos dons sobre nós. Nós queremos te pedir nesta tarde que a tua bênção desça sobre todos esses nossos irmãos e irmãs que estão conosco nesta live de oração. Pedimos pelos enfermos, pedimos pelas pessoas que nos pedem oração, clamando por tua misericórdia, por aqueles que estão na ansiedade, na aflição, por aqueles que estão se preocupando pelos seus filhos, tantos corações batendo mais forte de preocupação, de ansiedade pelos filhos, pelo que será dentro de um mês, pelo que será dentro de um ano. Nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia venha nos cobrir nesta tarde, venha nos aliviar, venha nos acalmar, venha nos conduzir por esses caminhos que nós não sabemos quais são, mas que estão sendo guiados por nós, por tua mão, Senhor, por tua providência. Nós te pedimos, nós te entregamos, Senhor. Ora também, você vai pedir pelas famílias. Recebe, Senhor Jesus, cada irmão, cada irmã que está aqui conosco nessa live, os que já passaram, os que estão permanecendo até o final, suas necessidades espirituais, materiais, emocionais, aqueles que estão experimentando em sua casa, em sua família, a realidade do desemprego, do luto, de perda de parentes por conta dessa doença, ou outras decorrências das comorbidades, estão sofrendo na solidão, na ausência, por esse distanciamento, a saudade, os problemas psicológicos decorrentes desse momento que estão vivendo. Senhor Jesus, todas as suas necessidades espirituais, psicológicas, afetivas e materiais, vem sobre cada irmão e irmã nesse momento, Senhor. Tu, Espírito Santo, que és o Consolador, tu que és o advogado, tu que és o nosso defensor, nesses dias que se avizinham, que estamos esperando e celebrando logo, logo, o dia de Pentecostes, te pedimos, Espírito Santo, um avivamento, um novo Pentecostes para cada um dos que aqui se encontra, para que tu possas realmente renovar e fazer novas todas as coisas. Porque aquilo que não podemos, aquilo que não conseguimos, nós cremos e sabemos que tu podes. Tu podes. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de rogai Deus, por nós. por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos por intercessão da Virgem Maria, aquela que esteve lá na noite de Pentecostes. O Deus que é todo-poderoso no amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Padre, muito obrigado pela partilha, pela oração, pela bênção. Aproveitei para matar a saudade, ainda aprendi tanto com o Senhor como sempre aprendo. Muito obrigado mesmo. Amém. Deus abençoe. Também agradeço o convite. E Elvis é um irmão muito querido. Ele é uma pessoa muito consagrada ao Senhor e você pode também conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ele realiza através do YouTube, né, Elvis? Tem? No YouTube, no Instagram, com formação, conteúdo de evangelização e também de dicas de livros, né, de desenvolvimento como um todo também. Aí você pode procurar como é o tema, professor Elvis Professor Elvis Rodrigues. Rodrigues. Em todas as redes, professor Elvis Rodrigues. Só que E também abreviado, PORF, né? Prof. abreviado. E quem está aqui também na minha rede, procura também o Padre Marcos Vinícius, que tem sido, vocês viram, uma grande bênção aí pra gente. Padre, vamos fazer aquele momento no Zoom, né, de formação, agora que o senhor já está já assinante. Sim, Vamos... Eu estou até querendo falar contigo, acho que vai ser quarta-feira, viu? Veja aí se você tem condições, porque Perfeito, pode sim. aí eu vou só falar contigo o tema hoje ou amanhã de manhã, porque tem uma equipe que Quarta-feira quer... tem uma live, mas é 10h30, então estou o dia livre, tá tranquilo. Essa é 8 horas da noite, Tá bom, então. Perfeito, pode marcar então. Tá, então pronto. Eu acho que Padre, pois um abraço. Muito obrigado, Padre. Sua bênção, viu? A todos que acompanharam, muito obrigado também. Pois aos meus parentes, amigos lá de Fortaleza, também a todos os queridos irmãos aqui de Salvador. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja cada um. Um beijo, no amor de Jesus e de Maria.